Fala pessoal, tudo beleza? Tudo em ordem? Bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Eu gostaria desde já de dizer para você que nós vamos continuar durante um bom tempo a série sobre o CERN, o Portal dos Anos Caídos. Você pode ficar tranquilo, na semana que vem tá vindo um novo episódio top pra caramba. E a cada episódio nós vamos nos aprofundar mais. Tivemos muito pedido na caixa lá do Instagram, Fim dos Tempos, e no Telegram. E eu gostaria também, pessoal, de convidar você a conhecer o nosso curso Mistérios do Apocalipse. É um curso extremamente avançado e profundo. Esse curso eu falo sobre a escatologia proibida, cosmologia bíblica à luz das escrituras, tudo relacionado aos acontecimentos do Apocalipse, os eventos cronológicos que acontecerão na Terra de acordo com o livro do Apocalipse. Também tem o canal restrito. Canal restrito são dezenas de documentários exclusivos, séries magníficas envolvendo questões de geopolítica, nova ordem mundial, assuntos principalmente conspiratórios e assuntos altamente teológicos. Convido vocês a conhecer. Também o curso, olha, esse curso também é um baita curso, é o curso da inversão do campo eletromagnético e a grande tribulação. Esse curso ele fala sobre a inversão do campo eletromagnético, que será o evento que vai ocasionar todos os acontecimentos de dentro do Apocalipse, os acontecimentos da natureza, como serão. Então convido vocês, os links estão aqui na descrição desse vídeo. Pessoal, esse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o mundo espiritual. Muitas pessoas que me seguem no meu Instagram pessoal pedem para mim falar sobre isso, contar um pouco a questão da minha história, minha vivência, do que realmente aconteceu comigo. Então, minha gente, em 1978, eu fui abandonado, fui simplesmente deixado lá largado pela minha progenitora no Hospital Carlos Chagas. Eu nasci em torno de meia-noite e essa hora é uma hora que teve uma influência muito grande na minha vida. E assista até o final, talvez você vá se identificar com isso aqui. Eu vou falar coisas importantes da minha ida ao mundo espiritual, o que eu vi, o que aconteceu. Então, pessoal, nessa data, quando eu completei 3 dias após ser abandonado, uma pessoa no hospital, uma enfermeira, falou com uma pessoa que conhecia alguém que gostava de ajudar crianças, que foi a minha mãe. E simplesmente ela foi lá no hospital e viu, chorou pra caramba quando me pegou, me levou para casa. Meu pai conhecia juízes, e aí falou com o juiz resolveu a situação, me colocou como filho legítimo, com todos os direitos, pessoal, legais, judiciais, como se eu tivesse nascido deles. Então Deus começou a escrever a minha história, que não foi tão fácil. E o meu crescimento foi muito complicado. Por quê? Porque logo cedo, aos 3 anos para 4 anos, eu comecei a ter algumas coisas anormais, que hoje chamamos de superdotação. Eu simplesmente olhava um carro e eu sabia toda a motorização do carro, sabia tudo a respeito do carro, e em detalhes, como se fosse um profissional do automobilismo. Eu sabia tudo de carro, eu amava carro. E não só isso. Eu comecei a ter alguns deslumbres para outras áreas, por exemplo, na escola. Logo pequeno, com 5 para 6 anos de idade, a gente tinha começado a decorar a tabuada de 1 a 10. E simplesmente no dia seguinte eu cheguei com a tabuada de 1 a 1000 decorada. Os professores chamaram meus pais lá, meu pai foi lá, e falando que eu não era uma criança normal, que poderia ir num psiquiatra para avaliar e tal, mas não no sentido pejorativo, pelo contrário, eles me viam como uma criança especial, e eu sempre pacato, não era de me enturmar, de me envolver, sempre quietinho, nunca fui de falar, sempre uma criança reclusa, com muita dificuldade de comunicação, de envolvimento com outras pessoas.
Então, eu sempre, em foto, estava do lado da professora, sempre junto da professora, e eu era muito querido pela turma, né? Isso até a quarta série. E durante esse período, pessoal, eu passei coisas assim surpreendentes no sentido de estar sempre avançado em alguns conhecimentos, videogame nem se fala. E o interessante é que na dama, eu ainda criança, com 5, 6 anos, adultos não me venciam em nenhum jogo estratégico. Então, meus pais começaram a ver que eu não era tão normal, tinha talentos para música. Cedo eu descobri que eu tinha ouvido absoluto, ouvido relativo, via as músicas, as notas musicais por cores e frequências, tanto que logo depois eu me tornei um DJ famoso nos anos 90, na era do funk carioca, toquei com grandes nomes e, enfim. Então, pessoal, eu fui diagnosticado com síndrome de Asperger e fui diagnosticado como uma criança superdotada logo cedo. E isso, para mim, foi muito estranho, porque eu comecei a ter dificuldade na escola, repeti a quinta série 4 anos seguidos, e esse diagnóstico foi questionado. Depois eu fui entender que isso é muito normal, isso é extremamente normal acontecer, minha mente ficou muito confusa, mas muito antes disso, eu tive alguns problemas na área de perseguição e manifestações demoníacas. Eu cresci muito oprimido, possesso, eu manifestava demônios, eles entravam no meu corpo, me possuíam. A lembrança que eu tenho dessas manifestações ocorria no seguinte âmbito. Sempre quando começava a lua cheia, eu manifestava. Era impressionante. Primeira noite eu manifestava. Meus pais já sabiam, já ficavam nervosos, preocupados. E eu ficava com uma força assim sobrenatural. E eu me recordo em uma vez que começou a haver uma pressão de cima para baixo na minha cabeça, no meu corpo, e eu deitava e eu começava a ver tudo vermelho, como se colocasse um plástico celofane na frente, e eu apagava, e simplesmente calhava de eu me ver fora do meu corpo totalmente possesso. Era um negócio, pessoal, absurdo. E na maioria das vezes eu não me lembrava. E um dos fatos, eu morava em um sítio, que ainda pertence à minha família, uma casa muito grande. Tinha um rapaz que trabalhava lá chamado Luiz Carlos. Ele era gente boa, cuidava de mim pra caramba, do quintal. Eu me recordo de ver o meu pai me segurando nas pernas, ele pelos braços, tentando me levar para o quarto, me deitar na cama, uma dificuldade para mim não me machucar, porque eu tirava a roupa e eu tinha movimentos como se fosse de um símio, um equilíbrio, um negócio absurdo. Eu subia sempre no canto do sofá aqui, ficava em pé na pontinha, despido, e junto do meu pai, como se fosse um macaco, um gorila. E eu me acalmava perto do meu pai. Mas não era eu, falava outras línguas, línguas estranhas, e minha mãe sempre muito nervosa com isso, e não sabia se isso era do autismo, o que que era, e era um nervosismo danado. E, pessoal, as coisas foram piorando, até que um certo dia, eu deitado no meu quarto, a minha irmã Cristina, ela estava em casa, ela ainda não era casada, e aconteceu o pior. Nesse dia eu comecei a ir ao mundo espiritual. E no mundo espiritual, antes de eu chegar lá, aconteceu o seguinte: essa mesma pressão vindo em cima de mim, e de repente foi um impacto de cima para baixo, como se fosse uma bomba, e eu saí do meu corpo, fui expelido do meu corpo, fiquei olhando em cima do teto. O meu corpo deitado na cama e minha irmã nervosa, nervosa, chamando minha mãe veio, e eu me recordo deles terem pego uma bacia, aquelas bacias grandes de alumínio, e colocou muito gelo e ficaram me molhando com gelo, com toalhas com gelo, porque a minha febre já tinha excedido 40 graus, e eu me vendo em cima do teto, assim, do quarto. Só que eu olhava a minha pele, não era o meu corpo, eu estava acinzentado, como se fosse, sabe, um corpo sem brilho, sem glória, uma coisa. Não remete a alguém que era salvo, que pertencia à luz, algo mais ou menos assim. E eu simplesmente comecei a descer e eu senti que eu me movimentava
andando. E eu cheguei no corredor, era um corredor comprido assim da casa, muito bonito, papel de parede, umas iluminações e tal, meu pai tinha grana. E eu vi no fundo do corredor uma figura grande, muito alta, ela estava encurvada lá, o telhado alto, o teto, né? Encurvada, com o queixo assim comprido, como se fizesse uma curva, e eu vi que não era humano. Estava como se fosse com uma vestimenta preta, sabe? Como uma sombra que se desfazia, ficava se desfazendo, um negócio bizarro, como se fosse um espectro, e como se fosse algo tampando o rosto dele, com os olhos sinistros por debaixo daquilo, avermelhado, e eu via uns braços longos, chegava até o chão, como se tivessem 3 dedos, e as pernas eram como se fosse de uma criatura, um bicho. Eu não sei descrever o que era, me lembro como se fosse hoje. E ele simplesmente me pegou e me levou à esfera espiritual. Eu saí dali, foi um negócio estranho, como se algo me puxasse para cima, e comecei a subir. E, pessoal, um negócio bizarro. E eu comecei a cair como se fosse um gramado. Era um gramado, um verde que não existe igual aqui. Eu estou dando a descrição que era mais ou menos um gramado, uma coisa assim. E o céu não era igual a esse que nós temos hoje. E eu fiz mais ou menos a imagem pela inteligência artificial. Quando a gente olha mais ou menos essa imagem aí que você está vendo, é parecida. Havia um abismo, um céu que não era como esse, era um céu negro, da metade para frente, da metade para cá onde eu estava era diferente, era luz. E um abismo dividia aquilo. Só que havia ali um abismo descendo, como se fosse infinito, sem fim. E eu tive a noção que aquele abismo era o local aonde aqueles que se perderam eternamente após esse plano aqui vão. Entendeu? Então ali eu sabia que estavam as almas daqueles que se perderam para a eternidade, não dos que foram salvos ao lado do Pai. E, pessoal, tive descrições nefastas daquela esfera que eu tive. É como se a minha inteligência, a minha mente, ela se abrisse para entender as coisas que existiam ou não naquele mundo. Nada que exista lá tem como eu explicar com palavras daqui. Só há uma coisa que eu vi lá, que existe aqui, que eu me lembro e quando eu vejo, eu sei que há algo no ambiente que tem a ver com manifestações demoníacas, presença demoníaca, e eu não gostaria de falar isso nesse vídeo, enfim. Então eu estive lá, eu vi, eu senti, eu respirei, e quando aquilo queria me levar para aquele abismo, algo começou a me puxar, me puxar, me puxar e me trouxe de volta. E aí eu comecei a voltar, eu já estava no corredor da minha casa voltando, aí subi e de repente eu me vi no teto da casa, a criatura foi embora e eu voltei para o meu corpo sentindo um impacto muito grande. Quando eu voltei para o meu corpo, eu voltei, abri o olho, aquilo estava tudo ainda avermelhado, minha irmã me abraçou e eu estava muito quente, a febre estava cedendo e eu sabia que aquilo não foi um sonho. Eu sei que eu estive lá. Então, quando eu voltei, as coisas mudaram. Já não era eu mesmo, o Rafael normal. Eu comecei a ter visões, percepção do mundo espiritual aqui, a ver coisas, a ouvir coisas, sentir coisas, cheiros, e simplesmente eu sabia onde estavam entidades e as pessoas achando tudo normal. Comecei a ver entidades no corpo das pessoas, comecei a sentir próximo de mim. Às vezes a pessoa vinha, falava uma coisa, eu sabia se era a pessoa ou se não era, era alguém por trás da pessoa. Eu não era cristão. E começou a se manifestar esses dons. Hoje chamamos de discernimento de espírito, depois eu fui saber porque essa é uma outra história no meio cristão, quando Deus começou a usar isso para ajudar pessoas. Isso é uma outra história depois que eu me converti. Então, pessoal, a minha infância foi extremamente perturbada, muitas manifestações que eu sofri. E quando eu voltei nesse dia, algo aconteceu. Algo muito profundo aconteceu. A minha mãe,
ela nesse período, bem um pouco depois, começou a notar isso, a ver isso, não sabia como me ajudar, que eu via espíritos pela casa, via espírito em tudo que é canto, ouvia. Foi uma perturbação muito grande. E aí a gente sabe o que é. Ah, ele é médium. Ele tem dom da mediunidade. Na verdade, não. Na verdade, eu tenho total ciência que isso já era o Espírito Santo trabalhando na minha vida. Então, o que aconteceu? Após as minhas idas no mundo espiritual, começaram a questão dos psiquiatras, psicólogos, né? Onde eu fui diagnosticado com essas questões. Minha mãe teve depressão crônica profunda porque começou a ver, ouvir coisas. Minha mãe entrou em depressão e tal porque começou a buscar nas religiões de baixa e alta magia para me ajudar. Então, um dos fatos, nós fomos lá em Belfor Roxo, em um lugar perturbador. Um preto velho de 2 metros e pouco de altura, tinha 2,2. Ele veio atendendo com uma bengalinha, uma bengala pequena, assim, andando devagarzinho numa casa, casarão, casa toda escura. E aí minha mãe e minha tia falaram com ele, né? E eu junto, aí meu pai nunca participou disso, aí falou assim: olha, eu vou entrar e vou chamar o fulano de tal. Não vou falar o nome aqui para não ter problema. Vou chamar o fulano de tal, uma entidade poderosíssima. E aí ele vai atender vocês. Fomos em uma sala, meu irmão, parecia uma sala, um bunker, cheio de coisa sem janela, com uma porta de aço chumbada. Entramos, o negócio foi fechado pelo lado de fora. Meu irmão, o negócio apareceu. Quando entrou nele, meu irmão, ele pegou tipo 2 espadas grandes, assim, um negócio enorme, e dava uns pulos, e no alto ele batia 3 vezes, assim, com a espada, caía, girava, rodava, e aquele negócio falando, e ele pegou e falou assim: tira ele daqui. Anda, tira ele daqui. Mas por que tira ele daqui? E mandou sair de lá. Minha mãe me levou lá nos fundos, aonde a bruxa, feiticeiro que for lá, começou a fazer uns cânticos lá, o gum e não sei o quê. Aí passou uma pomba na minha tia, passou na minha mãe, quando passou em mim, a pomba, puf, caiu dura. O homem veio e falou: já falei para tirar ele daqui, manda ele embora, tira ele daqui. Eu fui pro quarto e fiquei esperando com minha mãe, com o meu pai. Então as coisas começaram a piorar, 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 indo nesses lugares, indo em tudo que é lugar, e piorando, as experiências foram piorando, as coisas eram mais fortes, os negócios foram piorando. Então até que um dia aconteceu de novo da coisa querer vir no meu corpo, minha mãe me pegou, me sacudiu e falou: sai do meu filho em nome de Jesus, vai embora, nunca mais volte no corpo do meu filho, ele não te pertence, ele é meu, eu amo ele. Porque quando eu era pequeno, minha mãe sabia que tinham coisas do outro lado querendo vir me buscar. Eu recém-nascido, pessoal. Minha mãe lá, um casarão no sítio, tinha a casa mais em cima da minha avó, estava tendo um churrasco lá à noite, minha mãe ficou comigo em casa, eu não estava bem. E aí o que aconteceu? Começaram a socar a porta do corredor, dos fundos, que dava para o corredor inteiro, mas socar, bicar, como se estivesse arrancando. E, e a porta era de madeiras maciça, grossa, portas seguras. Socar, minha mãe foi correndo, gritando: calma, 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 calma. Minha mãe de cara, a porta sendo socada. Quando minha mãe abriu, não tinha ninguém. Minha mãe fechou a porta, correu para o quarto, me abraçou, começou a chorar, pedindo ajuda a Deus para aquilo parar de me perseguir, porque era comigo. Ligou, chamou para meu pai, meus tios pegarem arma, meu pai, meu tio e tal, meu falecido padrinho, foram olhando em volta da casa, foram ver pelo sítio o que está acontecendo com lanterna, não, quem é? E não tinha ninguém, era espiritual. Então não adiantou me levar para alta magia nem para baixa magia. Eu estou falando o que eu posso aqui nesse vídeo. Eu pretendo escrever um livro em breve. E, pessoal, o que isso trouxe? Isso me trouxe perturbações, porque eu fui DJ cedo, aprofundei no mundo do funk carioca, nos bailes funks, me tornei um grande DJ, ganhei dinheiro, fiquei famoso, conhecido no meio do funk.
Fui me aprofundando mais ainda em buracos, um abismo chamando outro abismo, fui entrando em profundezas além da música, e a coisa foi ficando mais feia, você acaba tendo conhecimentos, amizades, e você vai entrando em um mundo que não tem muita saída. Graças a Deus o Senhor me tirou disso, e essa é uma história para um outro vídeo. E pessoal, os anos 90 foram atormentadores. Eu virei praticamente um compêndio desse mundo do funk nos anos 90 e as coisas por trás de bastidores. Foram coisas muito pesadas. E graças a Deus, quando foi em 1998, foi o meu batismo, 97 comecei a frequentar a igreja, 98 me batizei, e assim tem sido minha vida. Hoje, eu, Rafael, né, o fato de eu ter síndrome de Asperger, não gosto muito de socialização, não sou muito fã de sair muito, porque o excesso de barulho me faz mal, o excesso me faz mal. Por que, que o funk não fazia as músicas? Porque o meu hiperfoco estava exatamente em eu ser bom, de eu ser um DJ, de buscar ser sempre o melhor. Então, a música, ela funcionou para mim como uma terapia. E, pessoal, muito difícil. Foi muito complicado. Minha conversão foi terrível, muito difícil, muita recusa na igreja, perseguição, pessoas cuspiram na minha face, mandaram eu sair de lá que eu era um psicopata, um cara perigoso, mandaram eu ir embora, ali não era o meu lugar, eu sentava isolado na igreja, passei por muitos problemas referente a isso. Nunca culpei Jesus, nunca culpei a igreja e permaneci até hoje. Então, minha gente, os tempos se passaram e todo aquele negócio que veio e ficou passou a ser usado na obra de Deus. Hoje é muito complicado para mim quando eu saio, principalmente à noite, é notório que eu vou ver, que eu vou sentir. Eles gostam de ficar muito em cima de ambientes altos, terraços, árvores, lugares geralmente assim de florestas, onde tem muita mata, e sempre passa um ou outro no corpo de alguém. Então eu evito sair porque vou no pet shop levar a Mora, manifesta, tem que expulsar. Tô andando na rua, o carro para na minha frente, parece que é uma coisa, trouxe para me expulsar. E tô andando no mercado, daqui a pouco acontece um fato, tô andando com outro. Então, pessoal, eu passei a me privar mais por causa disso. Então, essa é a minha história da minha infância, do que eu passei, do que eu posso dizer aqui para você, pessoal, entendeu? Então, eu posso dizer para você que, cara, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não tem para onde ir. Os doutores, os famosos poderosos, não têm lugar para Deus, então ele chama o bagaço. Por que o bagaço? O bagaço não tem ego. Ele é mestre em restauração. Ele restaura o bagaço, bota o bagaço brilhando, transformado, e aí usa o bagaço para fazer o propósito dele. Deus não precisa de ninguém bonzão. Então, pessoal, é isso. Espero que tenha respondido as muitas perguntas. Espero que eu tenha respondido a vocês as incógnitas, as dúvidas referente a isso, de algumas postagens que eu fiz no Instagram. Isso é o que eu posso falar aqui na rede. A coisa é infinitamente mais pesada, vocês não têm noção. Tá beleza, pessoal? Então, na semana que vem vai vir o vídeo da série lá do Portal dos Anjos Caídos. Fique tranquilo, o próximo vídeo vai ser fantástico. E espero que você tenha gostado. Comente, clique em curtir. Desde já um grande abraço, meu desejo é que Deus abençoe a sua vida e tchau.